Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, estou colocando a vida. Só lembrando que as regras para receber a Sagrada Comunhão é que a pessoa seja católica, batizada, sem pecado grave na consciência, que não tenha sido confessado ao menos. A pessoa esteja em jejum de pelo menos 1 hora, não tenha mistura de outras práticas ou religiões, não são catolicismo, esteja modestamente vestido, ombro vestido coberto, por dentro dois, as outras não sejam justas, elas não sejam decotadas, que elas tenham mangas e que não hajam transparências, que não tenham fogo. Lembrando também que para comungar deve-se respeitar as marcações do livro de comunhão e a gente pede que, para que isso evite algum incômodo do padre ficar aos ventos das circunstâncias atuais ainda, e o fiel mantenha a cabeça parada, abra bem a boca, esterilize a língua, não mova a cabeça, o padre vai levar a hóstia até a boca do fiel sem nenhuma dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Senhora das Dores. Deus é nosso Rei e nos salvará. Caríssimos fiéis, o momento em que vivemos, hoje, atualmente, está cheio de ameaças tremendas para o gênero humano. Na presença de ideias e de tendências contrárias, todas elas erradas, que disputam entre si o domínio dos homens e das sociedades, cabe a cada um trabalhar com todas as suas forças para que a vitória deste conflito não seja dos inimigos contrários às leis de Cristo e da Igreja. Temos provas abundantes de que os meios humanos, os meios modernos e ancianos foram colocados em prática para promover a paz das nações e a felicidade dos homens, fracassaram sem volta. A verdade é que as nossas nações, elas são caóticas. Não existe paz nas ruas, não existe paz nos governos, não existe paz nas famílias, não existe paz nas consciências. Todas as práticas humanas e modernas fracassaram. Para que as sociedades, as famílias, as pessoas tivessem paz. Só o catolicismo autêntico, o catolicismo vivido integralmente pelos indivíduos e pelas sociedades, é que poderá salvar o mundo do horroroso turbilhão em que nós nos encontramos, levando as pessoas até um estado, Deus queira que não, de tamanha confusão que reina no mundo, as pessoas se tornarão irreformáveis. Tamanha a confusão nas almas das pessoas. É inegável que estamos vivendo tempos sumamente ingratos e desoladores. Não estamos dizendo aqui que outras épocas da história não foram terríveis. Também foram, em maior ou menor grau. Mas isso não deve nos levar a tratar os problemas atuais como se finalmente não fossem um mal tão grande assim, como se não fossem graves e gravíssimos. Até porque nossa época, em muitas coisas, certamente ultrapassa o grau de corrupção das outras épocas, seja nas nações, seja nos indivíduos, seja em todo o gênero humano. A extensão universal em que o aborto legalizado tomou proporções, por exemplo, as imoralidades gravíssimas, facilmente acessíveis por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, por centenas de milhares, por milhões de pessoas, talvez, quem sabe, até bilhões. Se tivermos que designar com uma só palavra o traço característico do tempo em que estamos vivendo, há uma só palavra que, sem qualquer dúvida, receberá a aprovação unânime de todos: confusão. Nós vivemos sob o signo da confusão. Confusão generalizada, confusão difundida por todos os ramos do saber, em todas as escalas da vida social. Confusão entre nós católicos. Confusão entre nós católicos da missa de sempre. Juntamos e misturamos desordenadamente coisas diversas que são inconciliáveis entre si.
E é necessário dizer, em muitos lugares, que é feito com grande cinismo, com conhecimento deliberado, que são coisas inconciliáveis. Identificamos o que é diferente. Nós tornamos o pensamento sobre o mundo obscuro. A desorientação é generalizada. Ora, quando a confusão é a característica fundamental, a característica medular, a característica própria do nosso tempo, nós somos inclinados a procurar qual seria o conjunto de princípios, o sistema de ideias, de visão das coisas, que foi capaz de nos fazer chegar até aqui. Qual é a raiz dessa confusão generalizada? E nós não podemos deixar de lembrar de uma expressão, uma conclusão tirada por São Pio X na sua encíclica Pascendi sobre o modernismo, onde ele diz que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Só o modernismo, portanto, pode ser a origem de todos os erros e de toda a confusão generalizada em que nós estamos. De São Pio X, é certo que se alguém se propusesse a juntar, por assim dizer, a essência de todos os erros que a respeito da fé até hoje tem sido levantado, nunca poderia chegar a um resultado mais completo do que o resultado que os modernistas alcançaram. Eles se adiantaram tanto, eles levaram isso até as consequências mais longínquas, como nós já notamos. Eles destruíram não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. Óbvio, São Pio X não está querendo dizer que qualquer outra religião também é válida. Ele quer dizer que o modernismo foi tão além do que foi feito antes como erro, que não sobra espaço para nenhuma mínima, ainda que errônea, presença de Deus ou da religião em espaço nenhum, nem dos indivíduos, nem das famílias, nem das sociedades. O modernismo conseguiu terminar por destruir o reinado de Jesus Cristo nas pessoas, nas almas delas, nos corações delas, na sociedade. São Pio X, nessa mesma encíclica, denuncia os 3 princípios teóricos, os 3 princípios falsos que constituem o modernismo. Princípios condenados pelo magistério da Igreja. Erros comuns hoje em dia, inclusive entre nós católicos da missa de sempre. Erros que separaram os corações das pessoas de Nosso Senhor. Erros que separaram as nações, as sociedades, do governo do homem-deus sobre elas. Governo que ele tem direito, porque ele é Deus. Governo que ele tem direito porque ele derramou o sangue dele pela redenção das pessoas, das famílias, dos países. O primeiro desses erros ensina que a inteligência humana, com a sua capacidade natural, é incapaz de provar a existência de Deus com certeza. Portanto, seria impossível fundamentar as regras do comportamento humano, seja o comportamento individual, seja o comportamento da família, seja o comportamento do país, da sociedade pública, sob a existência certa de Deus. Por isso, a moral individual terá seu fundamento em outra coisa, mas não na inteligência e na vontade de Deus. Gostaria de sublinhar bastante esse erro, porque mesmo entre nós católicos, que tem a vontade de defender seriamente a Igreja, mesmo entre nós católicos, estamos presentes na missa de sempre, é comum encontrar pessoas que dizem que não é possível demonstrar com certeza, pelas forças naturais da razão humana, a existência de Deus. Que a razão humana ela é capaz de mostrar que a existência de Deus é conveniente, de que ela é muito provável, que as 5 vias que São Tomás expõe na Suma Teológica são caminhos que mostram que é razoável supor a existência de Deus,
Isso é condenado como heresia no Concílio Vaticano I. Dizer que a razão humana, com as suas forças naturais, sem auxílio do sobrenatural, sem auxílio da revelação sobrenatural, que ela é incapaz de ter certeza da existência de Deus, isso é condenado como heresia. O segundo erro procura preencher o vazio deixado nas pessoas pela incerteza da existência de Deus. Se eu não consigo ter certeza da existência de Deus, a noção de Deus brotará da onde? Da experiência religiosa, do sentimento religioso subjetivo de cada um. O comportamento humano também se fundamentará no sentimento religioso de cada um. A moral individual, a moral da sociedade, também se fundamentará no sentimento religioso de cada um. E, finalmente, o terceiro erro afirma que o gênero humano segue as variações de circunstâncias pelas quais passa. O gênero humano deve se adaptar espontaneamente, progressivamente, às tendências variáveis das consciências individuais e sociais. A moral, as aplicações da moral, estão sujeitas à evolução, estão sujeitas à mudança. Se a religião vem do homem, e o homem está sempre mudando, então a religião também deve se adaptar às mudanças dos homens. Então também a lei moral deve se adaptar às mudanças dos homens. Esses três erros, afirmar a impossibilidade da certeza da existência de Deus, afirmar que dentro de cada um de nós existe a divindade e que a religião brota de uma experiência pessoal, uma experiência religiosa sentimental, subjetiva, de cada um de nós, com o divino que está dentro de nós, e afirmar que as sociedades devem evoluir com a mudança das pessoas. Esses três erros, esses três princípios constantemente condenados pelo magistério da Igreja, se uniram no modernismo para produzir consequências destruidoras para a religião católica. As consequências, elas são fáceis de serem deduzidas. Talvez algumas pessoas se espantem ao ouvi-las agora, porque constatarão que eles as têm dentro de si. Talvez algumas pessoas constatem que elas têm dentro de si esses erros. A primeira conclusão prática desses três erros que se unem no modernismo é de que as pessoas se bastam na organização da conduta delas. Na vida pessoal, as pessoas são autônomas, absolutamente independentes. A razão humana tem nenhuma relação de dependência com Deus. É o único juiz verdadeiro do que é certo e errado, do bem e do mal. Toda pessoa tem o direito e o dever de submeter ao seu julgamento pessoal qualquer ideia, qualquer regra que lhe é proposta. Se a autoridade pública, se a autoridade religiosa determina limitações em circunstâncias razoáveis de problemas sanitários, eu só aceito se eu submeter isso à minha razão. A minha razão é o único juiz do certo e errado, do verdadeiro ou falso. Não é a autoridade pública, religiosa ou civil. Por exemplo, as leis morais não podem ser impostas aos homens vindas de fora deles. Os fatos humanos geram direitos, têm força de lei. Se alguma coisa existe, pouco importa, nem mesmo vem ao caso julgar se ela é correta ou errada, conforme a lei de Deus ou não. Se alguma coisa é possível de ser feita pelo ser humano, então tem direito de existir na sociedade, então tem força de lei, deve ser contemplada pela lei. As leis humanas não precisam de aprovação divina. As leis civis não precisam se preocupar se elas estão conformes com a lei de Deus ou não. Elas não recebem de Deus o poder de obrigar em consciência. Deus e leis humanas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Se toda religião tem uma origem subjetiva, porque emana da consciência, da experiência religiosa, sentimental, pessoal do fiel,
Então todas as religiões são boas. Todas as religiões têm uma experiência com o divino que está dentro de nós. Nenhuma religião pode pretender ser a única verdadeira. Todo homem é absolutamente livre para abraçar a religião, mas conforme as suas aspirações, ou para não abraçar nenhuma. Deve haver uma separação radical entre a sociedade civil, composta pelo conjunto total dos seus membros, que busca o bem material de todos os seus membros, e a religião católica, porque para eles a religião católica emana do sentimento religioso de uma parte da sociedade, só de alguns indivíduos, não de toda a sociedade. A religião católica busca a satisfação das aspirações religiosas de alguns particulares. Portanto, separação entre a igreja e o Estado. O Estado não tem nada a ver com o sentimento religioso de uma parte dos seus membros. Essa é a ideia que é ensinada hoje. O Estado surge da vontade coletiva de todos os seus cidadãos, ou pelo menos da maioria deles. Portanto, a origem, a fonte de todo direito é o Estado. Esse direito do Estado não tem limite, porque a fonte do direito é o próprio Estado. Ninguém tem que dizer para o Estado se ele tem limites ou não na hora de promulgar leis, na hora de governar o comportamento dos indivíduos, das famílias ou de uma ampla parte dos seus membros. A religião católica, emanando da experiência religiosa pessoal de somente uma parte dos membros da sociedade, diz respeito, portanto, a uma parte limitada dos membros da sociedade civil. Portanto, as leis civis devem estar totalmente livres de sofrerem julgamentos das autoridades religiosas. Nenhuma autoridade religiosa deve querer emitir um julgamento sobre a lei civil, pretender qualquer controle sobre as leis do Estado, julgar a moralidade delas. Em caso de conflito entre as leis civis e as leis religiosas, é a lei civil que vai prevalecer. A autoridade religiosa só vai até o limite estrito de satisfazer o sentimento religioso do seu fiel. Fora disso, qualquer ação do Papa, qualquer ação do bispo, qualquer ação dos padres na vida privada ou social dos fiéis vai ser um abuso. Qualquer ingerência do padre na vida moral, na vida social, na vida econômica, na vida política do fiel individual é vista como uma ação abusiva. Os ministros do culto, os padres, devem se limitar tão somente a oferecer aos seus adeptos a satisfação dos seus sentimentos religiosos. Nada tem a dizer sobre as leis do Estado. O catolicismo deve então dar lugar agora a uma nova forma religiosa, melhor adaptada às tendências atuais da sociedade. O culto de uma divindade objetiva, de Deus, deve ceder lugar agora ao culto do homem. A religião deve ceder aos princípios da República Liberal. O modernismo, nós vemos bem aqui, estendeu sua influência sobre a moral individual e social até as mais finas dobras da sociedade. Dos seus princípios procederam todos os sistemas opostos à doutrina católica, opostos na teoria e opostos na prática. Negação do pecado original, independência da razão e da vontade individual, racionalismo, laicismo, materialismo, falta de moral na sociedade, indiferentismo, liberalismo, evolucionismo. Caríssimos, todos esses erros separaram as pessoas da igreja, separaram as famílias da igreja, separaram as sociedades das maiores às menores, separaram os estados da igreja. Uma verdadeira apostasia, uma recusa da religião católica que antes era abraçada pela sociedade, uma recusa de Deus, que trouxe enorme prejuízo para as pessoas, para as famílias e para os estados. Nosso Senhor, Ele é Rei de todos. Ele é Rei porque Ele é Deus. Nosso Senhor, Ele não é um simples homem que teve uma experiência pessoal com uma divindade vaga dentro dele
Isso deu origem ao cristianismo. Nosso Senhor é Deus. Ele é Deus de verdade. Ele é substancialmente Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por isso ele governa todas as coisas. Porque ele fez com que todas saíssem do nada. Ele é rei de todos os indivíduos, de todas as famílias, de todos os países, de todos os estados. Indivíduos, famílias, estados, católicos ou não. Porque ele é Deus. Ele os criou, ele os mantém. Ele os governa com a sua providência, para que o bem seja feito por eles e para eles, que o mal seja evitado da parte deles e para eles. Ele vê os homens como algo que por cada uma das pessoas, católicas ou não, e que sacrificou por todas as pessoas antes que houvesse qualquer católico. Antes mesmo que nós fôssemos católicos, ele nos criou, ele nos redimiu. Portanto, em suas leis, no seu governo, na educação, em todas as coisas, a sociedade civil, o Estado, as famílias, cada um de nós, qualquer sociedade, católica ou não, tem que reconhecer que quem manda nela, finalmente, é nosso Senhor Jesus Cristo. As sociedades não católicas, finalmente, devem se converter. A realeza cabe a nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir hoje em dia de um católico, por todos os lados, uma estrutura de pecado que se pretende chamar de família, e que não é família, porque não pode ser comparado a uma união naturalmente fecunda, natural. Ouvir de católicos por todos os lados, isso pode ser aceito pela lei civil, que ele não é contra isso, porque eles também são cidadãos, porque eles também fazem parte da sociedade civil. Então não se é contra ao reconhecimento civil do pecado, de uma estrutura de pecado. Isso é um absurdo. Tudo que foi exposto na primeira parte desse sermão manifesta claramente a incompatibilidade dessa defesa com a doutrina católica. Tem se afirmado que é uma tentativa pastoral e prática, e não uma mudança de doutrina. Isso é falso. A prática pastoral da igreja é fundamentada no dogma. E certas mudanças pastorais podem simplesmente, sem qualquer outra opção de interpretação, significar que se pressupõe uma mudança no dogma. O dogma evoluiu, porque os homens mudam. Então a moral social individual deve mudar também. Caríssimos, que confusão! Nós vivemos sob o signo da confusão generalizada. Será possível que nós vamos ter que dizer que os nossos dias, se eles não forem abreviados, até se fosse possível, os predestinados acabarão se condenando? Tamanha a confusão, e que até as pessoas que pretendem ser católicas, de fato, que é tamanha a confusão nelas, que elas unem coisas inconciliáveis, tamanha a confusão. A festa de hoje é a afirmação clara da doutrina católica contra o modernismo, contra a confusão generalizada que o modernismo nos trouxe, de onde nos encontramos. Confusão generalizada a partir da afirmação de que não é possível saber se Deus existe ou não. Confusão generalizada a partir do momento que se diz que as religiões nascem da experiência religiosa que cada indivíduo tem com o divino dentro de si. Confusão generalizada que vem da afirmação de que como os homens mudam, que a religião vem dos homens, das experiências pessoais dos homens, e que finalmente a religião também tem que se adaptar às mudanças dos homens. E que finalmente, se a lei civil vai contra a lei de Deus, quem tem que ceder é a lei religiosa, e que a lei civil deve prevalecer. Caríssimos, que confusão! O Deus das pessoas agora então é o Estado, a República Liberal. Deus deve ceder agora a uma religião mais adaptada aos nossos tempos, a religião do homem.
Que confusão! A realeza de Nosso Senhor é o remédio para a nossa confusão. Onde existe confusão, onde não existe governo, onde o que existe é o caos completo das ideias, do comportamento das pessoas, é necessário que um só governe. E as pessoas não gostam de ser mal governadas. Que um só governe e que seja um governante perfeito. Esse governante é nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e ensinai todas as nações. Foi o que nosso Senhor Jesus Cristo disse aos primeiros bispos, que são os apóstolos. Não cabe a eles serem ensinados pela República Liberal. Cabe a eles ensinarem os governos como a lei de Deus deve ser aplicada na vida social dos povos. Como as famílias devem viver de acordo com a lei de Deus. Como é que cada um de nós, até as mais finas dobras das nossas almas, devem se governar pela lei do amor que Jesus Cristo nos trouxe. A lei do amor da caridade. Não de um amor que é uma experiência pessoal, sentimental, vaga, indefinível. Nem a própria pessoa sabe dizer o que é. A caridade tem uma obsessão, fazer a vontade de Deus. Bem ou mal, faça chuva, faça sol, pouco importa. O importante é que a vontade de Deus seja feita. O importante é que Deus tire proveito disso. Essa é a obsessão da caridade. Nisso está acorrentado, pendurado, articulada toda a lei dos profetas. Que nosso Senhor reine, que Ele nos governe, que Ele seja de fato, para mim, meu Senhor. Que Ele seja para nós, nosso Senhor de fato, não só na teoria, mas de fato. Viva Cristo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.